E se eu te dissesse que, após a morte de Moisés, Satanás fez de tudo para tomar posse de algo que até hoje ninguém conseguiu encontrar? Não estamos falando de ouro, riquezas ou algo material. Estamos falando do próprio corpo de Moisés. O que aconteceu logo após a morte do grande líder de Israel é tão surpreendente que muitos nem imaginam. E o pior, Satanás não estava apenas interessado no corpo por uma questão de vingança. Ele tinha um plano sombrio, algo que poderia ter mudado o destino de toda a nação de Israel. Agora, imagine isso, uma batalha entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás disputando um corpo. Mas por que essa luta? O que de tão importante havia no corpo de Moisés para que Satanás arriscasse tudo? E o mais chocante, qual o segredo divino por trás disso que muitos ainda não compreendem? Você vai entender tudo agora. E posso garantir, a história vai mexer com a sua visão sobre adoração verdadeira, tentação e o poder de Deus sobre todas as coisas. Fique até o final, porque a resposta para essa pergunta pode transformar a sua maneira de enxergar a fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever, porque o que você vai aprender aqui é algo que você não vai querer perder. A morte de Moisés aconteceu em um cenário que mais parecia uma história de ficção, mas foi a mais pura realidade. Quando ele chegou à beira da terra prometida, onde seus pés jamais pisariam, Deus lhe disse que era hora de descansar. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Ao contrário de qualquer outro líder ou herói da história, Moisés não teve um túmulo público, não teve uma cerimônia, não teve uma despedida. Deus mesmo se encarregou do seu enterro, mas de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. No exato momento em que Moisés fechava os olhos para este mundo, Deus tomou uma atitude surpreendente. Ele não permitiu que ninguém soubesse onde o corpo de Moisés estava. O Senhor o escondeu, e mesmo depois de milhares de anos, ninguém jamais encontrou seu túmulo. Imagine isso, o grande Moisés que liderou os israelitas, que desceu do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, desapareceu sem deixar vestígios. O que isso significava? Qual era o segredo por trás dessa decisão divina? Os israelitas ficaram sem respostas. O povo que conheceu Moisés tão de perto, que testemunhou milagres incríveis, não teve a chance de honrá-lo em seu túmulo. A morte de Moisés não foi apenas uma transição, mas o início de algo misterioso. Como um líder tão importante foi enterrado sem deixar rastros. E o mais inquietante, por que Deus escondeu o corpo de Moisés se ele mesmo havia escolhido que Moisés não entraria na Terra Prometida? E se eu te dissesse que essa história estava apenas começando? Porque enquanto isso acontecia na Terra, em outro plano, uma batalha estava prestes a ser travada. E não era qualquer batalha, mas quem estava lutando e por que essa batalha envolveria o corpo de Moisés? A resposta, meu amigo, é mais surpreendente do que você imagina. Enquanto a morte de Moisés era marcada por mistério, o que aconteceu em seguida foi ainda mais inacreditável. O corpo de Moisés, agora escondido por Deus, foi alvo de uma batalha espiritual que poucos poderiam imaginar. Imagine isso. Não foi apenas uma questão de luto ou despedida. Uma guerra celestial estava prestes a acontecer, e ela envolvia ninguém menos que o arcanjo Miguel e Satanás. Esses dois seres, com forças divinas e astutas, estavam prestes a se enfrentar por algo que parecia trivial à primeira vista, o corpo de um homem falecido. Mas o que poderia fazer Satanás querer algo tão insignificante? A resposta é simples, mas desconcertante. Satanás sabia o valor simbólico que o corpo de Moisés teria. Para ele, aquele corpo não era só o final de uma vida, mas o início de um plano maligno. Ele desejava tomar posse daquele corpo não apenas como uma forma de reivindicação, mas para manipular algo muito maior.
A disputa não era pelo corpo em si, mas pelo poder e controle espiritual que ele representava. E, para nossa surpresa, o próprio arcanjo Miguel entrou na jogada para impedir essa posse. O confronto não ocorreu em uma batalha física comum, mas em uma arena celestial, onde forças divinas e malignas se chocaram. Miguel, com toda a sua autoridade, sabia o que estava em jogo. Ele estava ali não apenas para proteger o corpo de Moisés, mas para garantir que a tentação de Satanás não levasse o povo de Deus a um erro fatal. Afinal, não era apenas uma disputa entre dois seres celestiais. Era o destino do próprio povo de Deus que estava em jogo. O que Satanás poderia fazer com o corpo de Moisés poderia ter consequências para as gerações futuras. O mais intrigante, no entanto, é que o arcanjo Miguel não usou sua própria força para enfrentar Satanás. Ao invés disso, ele clamou, pelo poder de Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." Isso nos leva a questionar: qual o verdadeiro poder que estava em jogo? O que estava por trás dessa luta divina? E quem realmente teria o controle dessa batalha espiritual? A pergunta sobre por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés vai além do que se pode imaginar. Em uma primeira análise, pode parecer uma simples disputa de possessão, mas a razão verdadeira vai muito mais fundo. Satanás não era apenas movido por um desejo egoísta ou de controle físico. Ele tinha planos mais sombrios. O que ele realmente queria não era o corpo de Moisés em si, mas o poder que ele acreditava que poderia obter ao manipulá-lo. Existem várias teorias que apontam para a tentativa de Satanás em impedir que Moisés fosse ressuscitado ou assumido nos céus. Afinal, a Bíblia relata que Moisés, junto com Elias, apareceu no Monte da Transfiguração em um momento único ao lado de Jesus. Satanás sabia disso e temia que Moisés fosse exaltado de uma maneira que colocaria em risco seu próprio reinado. Se o corpo de Moisés fosse levado para o céu, isso representaria uma grande vitória para o plano divino, e Satanás, como sempre, não poderia deixar isso acontecer. Além disso, Satanás sabia que os israelitas eram facilmente desviados da verdadeira adoração. Como ele havia feito antes, no episódio do bezerro de ouro, ele sabia que poderia usar o corpo de Moisés como um ídolo. Imagine o caos espiritual que isso poderia causar. O povo de Israel, em vez de adorar ao Senhor, poderia ter começado a venerar o corpo de Moisés, desviando-se da verdadeira adoração. Essa tentação era real, e Satanás estava pronto para usar essa brecha. E não podemos esquecer de outro aspecto crucial. Satanás, o grande acusador, queria usar as falhas do próprio Moisés contra ele. Moisés, apesar de ser um líder escolhido por Deus, tinha seus pecados e erros. Satanás poderia ter usado o corpo de Moisés para acusá-lo de seus pecados passados, como quando matou um egípcio ou quebrou as primeiras tábuas da lei. Para Satanás, qualquer falha é uma oportunidade para atacar, e ele estava mais do que disposto a usar isso para desacreditar os planos divinos. Quando a batalha celestial entre Miguel e Satanás aconteceu, não foi uma luta comum. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o arcanjo Miguel não utilizou seu próprio poder para enfrentar o adversário. Ele não se lançou em um confronto físico. Em vez disso, ele recorreu a algo ainda mais poderoso: a autoridade de Deus. Quando Satanás desafiou o direito divino sobre o corpo de Moisés, Miguel não disse: "Eu te repreendo", mas sim: "O Senhor te repreenda". O que isso revela sobre a verdadeira natureza da luta espiritual? Essa humildade de Miguel em reconhecer que a autoridade de Deus é suprema é por si só um exemplo poderoso para todos nós. O arcanjo Miguel, sendo um ser de grande poder, sabia que o verdadeiro poder não vinha dele, mas do próprio Deus. Ele sabia que só Deus poderia dar a palavra final. Essa atitude nos lembra que a verdadeira adoração e a vitória sobre as
Tentações de Satanás não vêm de nossas próprias forças, mas da graça de Deus. Miguel sabia que sem Deus ele nada seria. Além disso, a postura de Miguel deixa claro que, em momentos de grande desafio, não devemos confiar em nossas próprias capacidades para enfrentar as tentações de Satanás. Como Miguel, devemos reconhecer que a luta é espiritual e que é através da força de Deus que conseguimos resistir. É Ele quem nos dá a vitória sobre as forças do mal. O próprio arcanjo, em sua grande sabedoria, não se exaltou, mas se submeteu à autoridade divina. E é isso que todos nós devemos fazer, entregar a luta nas mãos de Deus. Agora, você pode estar se perguntando, como isso se aplica ao nosso dia a dia? Bem, o exemplo de Miguel é claro. Quando enfrentamos tentação, não devemos lutar com nossas próprias forças. Devemos clamar pelo poder de Deus, reconhecendo que a verdadeira vitória vem dele. E a batalha não termina aqui. Existe mais na história, e a verdadeira razão por trás dessa luta espiritual começa a se revelar. À medida que essa batalha celestial se desenrolava, algo ficou claro. A intervenção divina era inevitável. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, já tinha um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mesmo com toda a luta que se travava nas esferas espirituais, ele manteve o controle absoluto sobre a situação. O que parecia ser uma disputa por um corpo morto era, na realidade, uma guerra para proteger os planos divinos. O Senhor sabia que, se Satanás tivesse ganhado essa batalha, as consequências para o povo de Israel poderiam ser desastrosas. Não seria apenas uma questão de idolatria, mas de um desvio fatal da verdadeira adoração. Ao ocultar o corpo de Moisés, Deus estava garantindo que a fé do povo não fosse contaminada. Ele sabia que Satanás usaria qualquer brecha para distorcer a verdade e desviar a adoração. E ao agir assim, ele demonstrou mais uma vez que sua graça é maior do que qualquer tentação que possamos enfrentar. Satanás pode ser astuto e incansável, mas Deus sempre tem a última palavra. Quando ele diz que algo será feito, nada pode impedir. A vitória de Deus sobre as tentações e os planos de Satanás foi garantida não pela força de Miguel, mas pela soberania de Deus. Essa intervenção divina não apenas salvou o corpo de Moisés, mas também garantiu que a adoração verdadeira fosse preservada. O Senhor protege seus planos, mesmo quando a batalha parece ser perdida. E, quando você pensa sobre isso, você percebe que Deus ainda age da mesma maneira hoje. Ele está no controle de nossas lutas espirituais e sempre tem um plano maior. Quando Satanás tenta desviar nosso foco, Deus nos dá a graça necessária para resistir. Mas a luta não terminou. Existe algo mais, e a chave para entender o que acontece a seguir pode mudar a forma como você enxerga sua relação com Deus. À medida que a história de Moisés e a batalha celestial chegam ao fim, há uma lição clara que todos podemos aplicar em nossas vidas. Deus, em sua infinita sabedoria, usou esse evento para nos ensinar sobre a verdadeira adoração. A luta pelo corpo de Moisés, embora parecesse algo distante e místico, nos revela que nossa adoração não deve se basear em coisas materiais ou visíveis, mas em nossa relação com Deus. Ele está nos ensinando que devemos focar em adorar a Ele, em espírito e verdade, e não nos desviar para ídolos ou falácias. A verdadeira adoração é, na essência, um reflexo de como vivemos nossa fé todos os dias. Satanás, como o grande tentador, sempre procurará maneiras de nos desviar. Ele usará qualquer oportunidade para tentar nos atrair para coisas que nos afastam de Deus, seja por meio de idolatria, distrações ou até mesmo por tentar nos convencer de que somos indignos do amor de Deus.
Mas a lição que podemos aprender da história de Moisés e da intervenção divina é que, quando permanecemos firmes na fé, Deus sempre intercede por nós, nos capacitando a resistir às tentações. Essa batalha espiritual que vimos entre Miguel e Satanás não foi apenas uma disputa por um corpo, mas uma luta pelo coração do povo, de Deus. E isso nos ensina que o verdadeiro desafio não é o que vemos com os olhos, mas o que está acontecendo nos bastidores, nas esferas espirituais. Cada ação que tomamos, cada pensamento que cultivamos é parte de uma batalha maior pela nossa adoração e lealdade a Deus. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar, mas precisamos permanecer vigilantes e firmes em nossa fé. A história nos deixa uma mensagem poderosa. Podemos resistir a qualquer tentação quando nos rendemos à autoridade de Deus. Assim como Miguel não confiou em sua própria força, mas no poder de Deus, nós também devemos fazer o mesmo. Não importa o quão grande seja a tentação ou o desafio, Deus sempre tem o controle. A chave está em nossa disposição de confiar e seguir sua vontade, sabendo que Ele sempre nos dará a vitória. Agora que você conheceu a história por trás da batalha celestial pelo corpo de Moisés, é impossível não se perguntar: o que isso significa para nós hoje? O que podemos aprender sobre nossa relação com Deus ao entender a importância desse evento? A luta entre Miguel e Satanás não foi apenas uma disputa pelo corpo de um homem, mas um confronto pelo coração do povo de Deus. O que Satanás queria era muito mais do que posse. Ele queria desviar a verdadeira adoração. Mas no final, foi a graça de Deus que prevaleceu. Assim como Moisés foi escolhido para ser um instrumento de Deus, cada um de nós tem a oportunidade de viver com um propósito divino. A verdadeira adoração não está em objetos, em rituais ou em ídolos. Ela está em como vivemos nossa fé todos os dias. Satanás vai tentar nos desviar, usar nossas fraquezas e tentações para nos afastar, mas assim como o arcanjo Miguel, podemos resistir com a autoridade de Deus. A vitória é sempre dele. Agora eu te pergunto, o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Como tem resistido às tentações que surgem todos os dias? É hora de refletir e aplicar essa sabedoria. E se você quer continuar aprendendo sobre esses e outros temas bíblicos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus tem muito mais para revelar para você.